vou então dar início, ok? Muito bem. Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença de todos, na presença deste webinar e também, naturalmente, agradecer aqui a equipa de comunicação da ATE pela organização deste webinar. Eu chamo-me Tiago Sobral, pertenço, juntamente com a minha colega Ana Rita, à empresa OPT, que lidera este projeto 402, no qual também participam aqui os nossos colegas da FEUB, do IST e do MEC, e do ISEL, da Solvit e da Nomatec. E neste webinar nós vamos apresentar aquilo que se encontra atualmente em desenvolvimento no âmbito desta plataforma de gestão multimodal de transportes públicos e os seus componentes que irão integrar esta plataforma até ao fim deste projeto. Apenas de salientar que esta apresentação está a ser gravada para efeitos de divulgação, portanto, caso tenham algo a obstar, por favor, comuniquem aqui as nossas colegas da equipa de comunicação. Antes de nós começarmos, o foco desta apresentação está na plataforma para gestão multimodal e os seus componentes, portanto, nós vamos primeiramente introduzir o contexto e os objetivos por trás deste projeto, orientados ao desenvolvimento desta plataforma, e destacar aqui alguns dos componentes que também integram esta plataforma, em particular no que toca à questão da sincronização dos horários e a caracterização dos passageiros. Já também daremos mais detalhes acerca desta componente. E, para finalizar, apresentaremos o caso de estudo, o nosso piloto demonstrador que está por trás do aspecto da demonstração desta plataforma e a infraestrutura que foi instalada no campo para efeitos de monitorização dos fluxos de passageiros e também contagem de passageiros. Portanto, no âmbito deste projeto 402, o nosso objetivo é desenvolver uma plataforma orientada às pessoas que estão envolvidas nos processos de decisão, quer ao nível tático, quer ao nível operacional ou mesmo estratégico, no âmbito dos sistemas de transportes multimodais. Portanto, estamos mesmo aqui focados no aspecto multimodal de uma rede de transporte público e esta plataforma está centrada em 3 funcionalidades principais. A primeira funcionalidade foca-se em ser uma ferramenta que permita a um agente de decisão simular e visualizar os fluxos e transbordos, bem como a materialização deste horário em si, com base na oferta planeada. Portanto, um dos objetivos deste projeto é permitir que a plataforma garanta esta identificação dos fluxos e as ligações de transbordo, com base por trás em modelos de simulação, a partir de dados reais, bem como dados sintéticos, que também estão a ser produzidos no âmbito deste projeto. Outra componente importante desta plataforma foca-se nos algoritmos que permitem sincronizar os horários para alguns nós da rede. A definição destes nós fica sempre a cargo dos agentes de decisão e também apoiados com base na identificação dos fluxos e transbordos relevantes. E, por fim, permitir também a caracterização de perfis e fluxos de passageiros, entre aqui, para além desta parte da monitorização dos passageiros com recurso à sensorização, a questão dos inquéritos especializados que também têm sido feitos diretamente com a população e os potenciais passageiros, de forma a ser possível garantir esta caracterização. E por trás existe aqui um piloto demonstrador que está a decorrer em um dos principais nós das redes de transporte multimodais, que é do Porto, no caso da estação, no interface multimodal de Irmezinho em Lisboa, no Cais de Sodré. Este demonstrador conta com um recurso, tem um recurso à sensorização, quer de autocarros e da própria estação de interface ferroviária. Também será detalhado aqui pelos colegas do ISEL e da Solvit da Nomatec. Portanto, agora passo a palavra à minha colega Ana Rita, também da UPT, para demonstrar na prática algumas destas funcionalidades da plataforma do ponto de vista do agente de decisão. Bem, conseguem-me ouvir? Ok. Pronto. Antes de mais, boa tarde a todos. Como o Tiago disse, eu sou a Ana Rita. Estou neste momento na UPT a desenvolver a plataforma. Juntei-me ao projeto em outubro e tenho estado a desenvolver esta plataforma. Neste momento estamos numa fase em que estamos a tratar mais da visualização dos horários planeados e da apresentação de KPIs e muito focados na análise do horário e da sua qualidade. Também estamos focados na sincronização dos horários planeados, ou seja,
Neste momento, como é que nós fazemos isto? Estamos a ir buscar o formato GTFS Schedule, os dados no formato GTFS Schedule, para poder ter informação sobre os horários. Ou seja, é isto que nós usamos para visualizar, damos à plataforma para poder ser possível visualizar os horários em termos de uma simulação. Também estamos a identificar os pontos principais de ligação de uma rede multimodal, ou seja, conseguimos comparar viagens tanto dentro de um operador como entre vários operadores. Identificamos as paragens com mais fluxo em termos daquilo que é planeado e conseguimos comparar quantas viagens aqui existem e quais seriam os possíveis transbordos entre diferentes viagens, entre diferentes paragens, a que horas. E, por último, temos também o cálculo e visualização de KPIs, que nos permitem avaliar a qualidade de um horário, como, por exemplo, o CO2, peço desculpa, neste momento a distância percorrida e os quilómetros percorridos. Mais tarde, possivelmente, vamos ter também o CO2 emitido, caso os veículos sejam a combustível diesel. Avançando então, se calhar, para a demonstração, vou começar a partilhar o ecrã. Conseguem visualizar? Ok. Pronto. Neste momento, a plataforma tem este aspecto. A maneira como funciona é o utilizador começa por chegar à plataforma e dar upload dos seus GTFS e falo através desta janela para dar upload, pode-lhes dar os nomes que quiserem. Neste momento, como eu já tenho alguns ficheiros na plataforma, já vos consigo mostrar aquilo que já temos carregado. Vou usar uma amostra pequena de algumas rotas da STCP para a demonstração. Portanto, ao selecionar aqui este bus test, eu poderia selecionar mais do que um para conseguir avaliar vários diferentes operadores de diferentes tipos de transportes. Por exemplo, eu posso, de facto, avaliar o metro e os autocarros ao mesmo tempo, mas consigo, pronto, dar load da informação que está em formato GTFS e escolher escolher as minhas preferências em termos de distâncias e tempos de espera para as sincronizações. Ou seja, se eu achar que uma distância razoável para um passageiro se deslocar entre uma paragem a outra para fazer um transbordo, eu coloco aqui, por exemplo, os 300 metros e não vamos calcular possíveis transbordos que façam com que o passageiro tenha que exceder os 300 metros a pé. E também temos também este max time, que é essencialmente o tempo máximo de espera que nós permitimos que um utilizador espera, ou seja, para não termos que comparar viagens com muita distância em que o utilizador esteja mais do que 15 minutos, meia hora, mas isto cabe tudo ao utilizador que está a usar a plataforma definir, porque vai depender muito da rede com que está a trabalhar. Pronto, ao carregar aqui, nós conseguimos, temos que esperar um bocadinho para visualizar o conteúdo. Neste momento também é uma das coisas que temos trabalhado, visto que o cálculo dos transbordos é aquilo que nos demora mais a ser calculado. Estamos neste momento a comparar todas as viagens de todas as diferentes rotas e ter em conta os pontos onde se podem possivelmente cruzar, também tendo em conta aquilo que o utilizador permitiu que fosse um possível transbordo, ou seja, aqueles 300 metros que eu coloquei de input e os 5 minutos.
peço desculpa que isto às vezes demora um bocadinho. Ok. Assim que nós temos as coisas carregadas, podemos vir aqui selecionar a época do calendário, ou seja, a época do ano. Vou selecionar aqui esta altura de dias úteis. Também posso, dias úteis da época do inverno. Também posso selecionar aqui que dia da semana quero. Neste caso seria mais entre dias úteis, sábado, domingo. Portanto, eu posso vir aqui selecionar algum dia útil e depois posso selecionar as rotas que quiser. Ao selecionar as rotas, basta-me gerar aqui depois. Acho que, ok, foi. E assim temos desenhado um esboço das linhas que selecionamos. Se eu quiser e se eu tiver acesso a um shapefile vindo do meu GTFS, posso ativá-lo aqui nas bus shapes, ou seja, damos esta liberdade ao utilizador de, tendo em conta o GTFS, os dados que tem, sejam mais, sejam menos, visualizar as coisas como prefere. E a partir daqui o utilizador pode só visualizar, pronto, isto são mesmo as viagens que nós temos, por exemplo, temos aqui o 205 que faz a circunvalação para cada um dos lados, e aqui temos uma das viagens que ele faz durante o dia, a viagem 109, a chegar à rotunda AEP. Pronto, conseguimos visualizar então os veículos a deslocarem-se. Temos também possibilidade de acelerar a simulação e remover rotas se preferirmos não visualizar. Depois temos também os KPIs. Como eu tinha dito, neste momento temos a distância e o combustível. Mais para a frente podemos deixar o utilizador dar input das coisas das características dos seus veículos, por exemplo, neste caso, se a STCP tiver autocarros elétricos, não faria muito sentido estar a calcular o combustível que consomem na distância que percorrem. Portanto, temos todo o interesse em permitir ao utilizador editar as suas preferências e visualizar da maneira que lhe for mais conveniente. Para além disso, temos também os transbordos, que eu tinha falado anteriormente, que são de facto aquilo que demora mais a carregar, porque compramos todas as viagens, todas as rotas e todas as paragens, e isto demora algum tempo, mas dá-nos muita informação. Aquilo que nós temos aqui, unicamente baseado no planeado, é que é possível fazer estes transbordos entre, por exemplo, 702 e 701 nestas duas paragens, e depois todas as paragens que é possível fazer os transbordos aparecem a seguir. Ou seja, estas duas rotas têm muitas coisas em comum, então é possível fazer muitos transbordos. Para visualizar mais informação sobre as viagens, ou seja, ali temos apenas informação sobre as rotas e as paragens que é possível fazer transbordo, mas aqui no MOR podemos visualizar mesmo ao nível das viagens, ou seja, todas as viagens que existem que permitam fazer um transbordo, quanto tempo é que que o passageiro tem para fazer o transbordo, quanto tempo de espera é que tem, e também temos uma componente de cálculo entre o tempo típico a média de tempo que uma pessoa demora a andar a fazer esse percurso, e uma pessoa que tenha uma mobilidade mais reduzida, como por exemplo os idosos, temos também este Elderly Walking Time. Pronto, para além disso, neste momento estamos também a trabalhar no bunching. Isto aqui é mesmo uma coisa que está muito ainda é muito nova ainda, mas estamos a trabalhar de maneira a conseguir visualizar possíveis casos de buzz bunching. Neste momento estamos a tentar representar em gráfico todas as viagens que existem das rotas que quisermos visualizar, mas entretanto poderemos ter outras maneiras de visualizar, por exemplo, através do mapa, representar o buzz bunching no mapa. Penso que não me escapou nada em relação à
àquilo que tinha falado da plataforma. Como disse, é uma coisa que está em desenvolvimento, ainda temos muitas coisas que podemos acrescentar e que podemos mudar, e é um trabalho que permite ter muita coisa a ser acrescentada e ter muita coisa nova, interessante, que permita visualizar os dados dos horários da maneira que o utilizador, o planeador achar mais conveniente. Sendo assim, passo então a palavra à Joana. Vai ser o João que vai iniciar a parte 2. Eu não sei se... Sim. Mas eu não partilho, certo? Quem é que partilhou? Depois também fiquei com essa dúvida. Talvez Também fosse vou voltar a melhor ser partilhar, dê-me só um minutinho, Tiago, sim. dê-me só um minutinho. Obrigado. Conseguem visualizar, certo? Uhum. Muito bem. Ok. Podes avançar. Pronto. Então, de forma a aumentar a utilização dos transportes públicos e a avaliar a sua qualidade para os utilizadores, é necessário identificar quais é que são os fatores que contribuem para a sua utilização e também quais é que são os fatores a melhorar. Num estudo que foi efetuado no Porto pela Câmara Municipal e pela OPT, verificou-se que os 3 fatores mais importantes a melhorar são a fiabilidade dos transbordos, os tempos de espera e também a coordenação entre os diferentes meios de transporte. E verificou-se também que as principais razões para a utilização de transporte público são, para além da falta de alternativa, que é o fator mais importante, são a sua rapidez, e também a sua conveniência. Desta forma, é importante desenvolver soluções que melhorem os tempos de viagem e os tempos de espera, e também que facilitem os transbordos, e também a sua facilidade, peço desculpa. Podes passar? Ok. Relativamente a este objetivo de tornar os transportes mais atrativos, os transportes públicos, podemos olhar para o planeamento, que tipicamente é realizado de acordo com uma sequência de tarefas, e estão aqui representadas neste diagrama. Podes passar ao próximo slide. Pronto, e portanto, relativamente ao aspecto de melhorar aquilo que tem a ver com, no fundo, reduzirmos os aspectos negativos associados aos transbordos, há algumas tarefas que podem ser feitas de forma transversal a todo o planeamento e mesmo durante as operações, que têm a ver com a melhoria do ambiente das estações, a melhoria da qualidade da informação que é prestada ao passageiro ou o desenvolvimento de opções de pagamento integradas entre os diferentes modos. Podes avançar. Portanto, e também existem algumas tarefas que podem ser feitas com este objetivo de reduzir os aspectos negativos dos transbordos, focadas em diferentes momentos do planeamento. É o caso ao nível estratégico, portanto, de maior, longo prazo, quando se está a fazer o desenho da rede, de esta ser pensada de forma a mitigar estes aspectos negativos. E isso tem a ver com, por exemplo, pensar em sítios que serão de transbordo centralizados, como por exemplo, ou a nível intercidades, de pensarmos em hubs que vão ser sítios onde tipicamente vão acontecer transbordos intercidades, ou mesmo a nível dentro de uma cidade, onde é que esses centros vão acontecer e como é que eles se relacionam depois com a rede. E isto tem muito a ver com a sincronização também, porque como o desenho da rede é dado já como input aos problemas de sincronização, os sítios que são pensados nesta fase para fazerem estes transbordos vão ser fundamentais nas tarefas que se seguem. Podes passar o próximo slide. Portanto, e ao nível tático, portanto, já do médio prazo, temos dois problemas principais onde também estes aspectos podem ser tratados. Ao nível da definição das frequências, tipicamente conseguimos melhorar os aspectos negativos dos transbordos quando aumentamos as frequências. Por exemplo, se tivermos uma rota que opera com uma frequência muito alta, imaginemos de 5 em 5 minutos aquela rota está a ter um veículo que está a fazer o serviço, se uma pessoa perder um veículo, ela no máximo vai esperar 5 minutos pelo próximo. Daí que a percepção negativa do transbordo não é tão sentida quanto seria
uma situação em que teria uma frequência mais baixa. Daí que quando fazemos a sincronização dos horários, que é na tarefa também aqui ao nível tático da geração dos horários das viagens, estamos tipicamente a irmos direcionar esse esforço às rotas com frequências mais baixas, que também estão associadas à periferia e a zonas onde, em termos sociais, existe um maior isolamento das populações. E nesse problema, aqui na FEUP, temos vindo a desenvolver alguns algoritmos de sincronização, que são, no fundo, o output destes algoritmos são horários dos transportes públicos que são pensados desta maneira. Podes passar ao próximo. Portanto, o conceito central da sincronização está aqui descrito. Portanto, tem a ver com nós temos que, portanto, a sincronização é pensada sempre quando falamos em pares de viagens. Portanto, eu digo que uma corrida está sincronizada com outra. Portanto, eu preciso de um par de viagens para dizer que elas as duas estão sincronizadas. E essa sincronização é considerada tipicamente como uma variável binária, ou seja, um está ou não está, e dizemos que está sincronizado, um par de viagens está sincronizado quando o momento da partida de uma viagem menos o momento da chegada de outra, que é o que nesta figura está representado com o delta, quando esse intervalo de tempo está dentro de uma janela temporal. E essa janela temporal tem que ser pelo menos o tempo de deslocação a pé da pessoa que vai fazer o transbordo entre as duas paragens e no máximo um limite que se considera razoável para esse tempo de deslocação mais o tempo de espera. Portanto, depois é contextual consoante o problema. Sim, podes passar ao outro. Portanto, agora vou mostrar três casos de estudo que são exemplificativos, portanto, de algoritmos que desenvolvemos. Aqui fizemos um algoritmo de sincronização para uma perspectiva intercidades, com o centro em Campanhã e, portanto, focado nos comboios. E depois fizemos uma análise de sensibilidade com variação de alguns parâmetros e estivemos a ver como é que o nível de contas, ou seja, como é que portanto, o número de sincronizações variava consoante essas variações de parâmetros no modelo. Podes avançar. Aqui fizemos outro estudo, neste caso foi focado no metro do Porto para as linhas que dentro do metro são de frequência mais baixa, e também fizemos uma análise de sensibilidade, variando alguns parâmetros, tanto da janela temporal como do espaçamento entre corridas, assim como o desenvolvimento, também fizemos aqui o desenvolvimento de alguns KPIs que são interessantes para a avaliação da qualidade dos horários, em particular relacionados com o bunching. E no próximo, aqui fizemos, portanto, o desenvolvimento de um estudo que teve a ver aqui com a sincronização de uma rede, que é a rede de comboios que opera aqui no Porto, aqui na Zona Norte, e para além de termos feito também uma análise quantitativa e de sensibilidade, também se fez aqui um desenvolvimento de uma plataforma de visualização para auxiliar nesta análise de resultados. E passo a palavra agora ao João. Obrigado, Joana. Pronto, então, no decorrer da operação diária, é natural que possa haver alterações não planeadas ao serviço, ou seja, podem acontecer atrasos ou outro tipo de perturbações, e isso pode alterar os transbordos que haviam sido planeados. Então, nós podemos, em tempo real, efetuar algumas medidas corretivas, que estão aqui descritas neste dispositivo, como, por exemplo, reter veículos, ou seja, o serviço é iniciado mais tarde daquele do horário que estava anteriormente estipulado, ou, por exemplo, saltar paragens, em que o serviço não efetua paragem em todas as paragens que tinham sido planeadas. Em todas estas alterações de medidas corretivas que possam ser feitas, é sempre muito importante informar os passageiros em tempo real do que foi decidido. Podes passar? Aqui. Sim, aqui é a título de exemplo, está a apresentar um modelo que foi feito no técnico, que é sobre o atraso forçado de serviços em tempo real, e que foi pensado para ser aplicado em estações que atuam como hubs de vários serviços. O modelo é resolvido em intervalos de tempo regulares,
e decide sobre o atraso de alguns serviços, de forma a minimizar o tempo total de espera de todos os passageiros no hub. Aqui nestas 4 figuras estão apresentados os 4 tipos de passageiro que foram considerados, ou seja, temos os novos passageiros, que são as pessoas que chegam à estação. Depois, a procura não atendida são todos os passageiros que, por alguma razão, por exemplo, falharam no transbordo, não conseguiram seguir a viagem no serviço que pretendiam. Temos também os passageiros que efetuam um transbordo, ou seja, que saem de um serviço para o outro, e os passageiros em viagem, que são passageiros que chegam à estação num serviço. O serviço tem o seu tempo de espera programado, que pode ser estendido de forma decidida pelo modelo e que depois segue em viagem no mesmo serviço, ou seja, não efetuam nenhum transbordo. E foram estes os 4 tipos de passageiros que foram identificados e que a ideia do modelo é atrasar um serviço se trouxer um benefício maior em termos de tempo de espera. Isto pode acontecer que alguns passageiros saiam penalizados, mas só no caso de isso beneficiar a um maior número de passageiros. Pronto, podes passar? Obrigado. Pronto, então, uma síntese daquilo que tanto eu como a Joana dissemos é que efetivamente é possível melhorar a qualidade dos transportes públicos para o utilizador, tanto a nível do planeamento da operação, como com a introdução de algumas alterações em tempo real. A nível da alteração programada, as rotas e as frequências, as rotas podem ser geradas ou afinadas de alguma forma para melhorarem de acordo com os padrões de fluxo que estão a ser verificados na rede, e os horários também podem ser sincronizados de forma a facilitar a realização de transbordos. No caso da tomada de decisões em tempo real, é necessário também recolher as informações em tempo real. Daí que seja necessário que tanto as estações como os veículos estejam sensorizados, ou seja, tenham sensores, e também a essência de modelos de apoio à decisão que nos indiquem se faz sentido tomar alguma medida corretiva e, se sim, que medida tomar. Pronto, e com isto passo então a palavra à terceira parte da apresentação, que é sobre os sensores. Obrigado. Ok, então esta parte é comigo, José Simão, do ISEL. Eu vou tomar aqui a liberdade de partilhar a minha janela. Sim, talvez, se alguma coisa não estiver bem, avisem, mas penso que se está a ver. Perfeito. Ok, obrigado. Então, juntamente com a empresa Solvit, o ISEL esteve mais a trabalhar até agora na infraestrutura de sensorização dos autocarros e das estações, e da estação de Hermesinde em particular. Com que objetivo? Portanto, começámos por avaliar aqui características de diferentes técnicas de detecção automática de passageiros, com vantagens, desvantagens, em termos de custos, tecnologia, etc. Depois focámos na definição de uma arquitetura que envolve tanto hardware como software para recolher os dados dos autocarros e das estações. E, finalmente, também incluído nesta arquitetura, a forma como os dados seriam disponibilizados às operadoras e integrados futuramente na plataforma da OPT, que é o líder deste Work Package. Identificámos vários tipos de sensores. Este é um pequeno resumo. Essencialmente, podemos dividir os sensores em 2 grandes grupos: aqueles que são independentes da vontade do passageiro, ao fim e ao cabo, participar ou não neste processo, como sejam sensores de peso ou sensores de análise de vídeo, em que, independentemente do passageiro ter algum dispositivo ou não específico para isso, não é preciso, ele é contabilizado se o sistema não tiver em situação de falso negativo, não é? Há questões relacionadas com o custo. Normalmente estes sensores são um pouco mais caros, e também com a quantidade de sensores que é efetivamente preciso colocar para ter altas taxas de precisão.
Com a colaboração do passageiro, poderemos pensar noutras soluções, como o passageiro transportar e ativar explicitamente uma aplicação que poderá, ligado ao sistema de Wi-Fi dos autocarros ou das estações, tornar a identificação, ou pelo menos a identificação da presença, não a identificação da pessoa A, B ou C, mas a presença de um passageiro adicional ou um passageiro a menos que acabou de sair. Claro que isto depende, ao fim e ao cabo, da vontade do passageiro, pode levantar algumas questões de privacidade, as pessoas não se sentirem confortáveis, acharem que o sistema as vai rastrear de alguma forma. A ideia dos fluxos de passageiros é sempre um processo anónimo e não um processo que anda a rastrear, ao fim e ao cabo, o passageiro, o indivíduo em particular, não é isso de todo que está aqui em causa. Mas, portanto, é uma mensagem que pode ser um bocadinho mais difícil de passar para o público em geral. E, portanto, acabamos por, nesta fase, pelo menos, ir para sensores com capacidade de análise de vídeo, que apesar dessa análise de vídeo é feita de forma anónima, o vídeo não é gravado, e portanto são independentes do passageiro ou da vontade explícita do passageiro para participar nesse processo. A arquitetura, de forma resumida, é constituída por uma parte aqui do lado esquerdo que está nos autocarros ou nas estações. Essa parte agrega os N sensores, seja do autocarro, seja os das estações. As estações são cerca de 12, ou passa da dezena. O autocarro serão 2, 3, depende da quantidade de portas de saída, não é? Para além da porta de entrada. Esses dados são agregados localmente num computador de bordo ou num computador específico para esse efeito que está na estação, e no caso dos autocarros tem também aqui um módulo de software adicional que que está atento à localização do autocarro para uma questão de otimização dos dados que são reportados, como já vos vou mostrar em seguida. Esses dados são agregados localmente, na periferia, no edge, como por vezes se usa esse termo, e depois são distribuídos através de filas de distribuição de mensagens com algumas garantias de tolerância a falhas e de persistência dos dados, se houver falha na comunicação, e são então entregues a uma camada central, neste momento, que futuramente terá a integração com a plataforma da OPT, que foi mostrada inicialmente, mas é esse o plano, não é? Neste momento temos então um serviço que agrega estes dados e que o permite mostrar em dashboard para os diferentes utilizadores autorizados, operadores, alguém autorizado a ver esses dados. O sistema na prática é composto então por um computador de bordo, por 2, 3 sensores, que foram feitas diferentes experiências com diferentes sensores desta gama de sensores de análise de vídeo, e acabámos por optar por este estão aqui do lado mais em baixo à esquerda, não é? O computador de bordo agrega estes dados e também com base em informações que consegue recolher do sistema de mensagens internas do autocarro, o CAN Bus, consegue então fazer aqui alguma análise e distribuir essas mensagens para a plataforma para depois serem exibidas. Isto é um exemplo de uma imagem estática onde é definida a área de interesse, onde foi definida a área de interesse dentro do autocarro, um processo isto é aqui uma imagem que foi obtida durante a fase de configuração e teste, e portanto este sensor está numa saída, está numa das saídas dos 2 autocarros que temos sensorizados. A câmara vê este bocadinho, vê cabeças ou pés e conta por essa lógica e nunca grava as imagens. Temos aqui uma otimização no que diz respeito ao envio dos dados, portanto, para não estar constantemente a enviar dados, mesmo que simplesmente fosse dados com informações a zero, portanto, as informações são publicadas em momentos de estarem perto das paragens. É detectado, temos um algoritmo naquele computador de bordo que detecta a chegada e a partida de uma zona geográfica junto a uma paragem, e é nesse momento que é
etiquetado os dados, dizer, ok, estamos nesta paragem sim, e isso é enviado para o sistema central. Serve então para etiquetar do ponto de vista local os dados que estão a ser recolhidos, a paragem está a ser recolhida, e depois o envio também é feito apenas estritamente o necessário, e portanto poupa-se alguns dados no armazenamento local do computador de bordo e também na rede móvel. Portanto, só para termos uma ideia dos dashboards que foi possível desenvolver até agora, por exemplo, este é um dashboard que tem os autocarros, ou tem a localização em tempo real do autocarro, e com os dados que já temos, a título de exemplo, temos também um diagrama de carga, que é normalmente também uma métrica de análise no processo de decisão por parte dos operadores, provavelmente mais ao nível estratégico neste momento, não estamos a ter nenhuma ação já concreta que resulte numa análise automática destes dados, mas, portanto, este é o diagrama de carga numa das direções deste trajeto, na direção, se não me engano, de Hermesinde para a Maia, num determinado período da manhã, durante todo o mês de fevereiro. E, portanto, nota-se claramente que há estações, que há paragens, neste caso, onde o autocarro está mais carregado do que outras, e é possível, então, fazer essa análise e a operação ser decidida no futuro com base nisto. Finalmente, temos em curso alguns trabalhos adicionais que poderão enriquecer também a plataforma central da OPT, como complementar mais análises temporais, não só os diagramas de carga, como outras análises que agregam os dados que vamos recolhendo para os conseguir enviar para a plataforma. Estamos a incorporar também dados de contexto aos dados do passado, não é? Dados meteorológicos, dados de trânsito, com que objetivo? Com o objetivo, de alguma forma, também ajudar a desenvolver modelos que prevejam qual é a ocupação que em determinados acontecimentos ou em determinadas circunstâncias vai haver nos autocarros, e levar à tal eventualmente gestão mais fina da operação, como o João explicou também há pouco, e a Joana Laura também o referiu, não é? Naqueles modelos mais reativos de alteração dos horários. E da minha parte aproveitaria só para, se calhar, aqui só muito rapidamente. Este é o aspecto do dashboard que temos neste momento. Este é o mapa que eu vos mostrei há pouco, e portanto temos os sensores a ser recolhidos dos autocarros. Neste momento há apenas mas são 2 que estão instrumentados, e temos também um dashboard respeitando à instrumentação que foi feita da estação, nos 2 pisos que a estação tem. E ao fim e ao cabo, o nosso papel aqui do ISEL e da Solvit foi ajudar neste processo. O técnico, por exemplo, tem um papel também o IDMEC do técnico tem o papel de analisar estes dados do ponto de vista da exploração do espaço comercial. Portanto, há aqui várias vertentes neste projeto que depois podem saber mais informações a posteriori, se for esse o interesse, ok? Muito obrigado, então, José, passo a muito palavra obrigado, ao José, Tiago. pela explicação, bastante interessante. Como também já nos aproximamos do fim, temos agora este período breve de conclusão. Não sei se conseguem ver o meu ecrã, se calhar devem ser capazes de conseguir. Sim, penso que conseguem ver, certo? Portanto, de forma bastante breve e para encapsular aquilo que foi aqui apresentado, o objetivo deste projeto foca-se no desenvolvimento de uma plataforma e um conjunto de componentes que possa orientar os agentes de decisão na componente do planeamento, quer ao nível tático ou estratégico. E desde o início temos focado na utilização dos standards em termos de dados para a representação da oferta planeada, e é por este motivo que nós optamos inicialmente pela utilização do GTFS, que é o que nós verificamos na prática em grande parte, quer os operadores ou mesmo das câmaras municipais. Portanto é um standard fácil para a representação destes horários. E por outro lado, o nosso objetivo, juntamente com os algoritmos de sincronização, é permitir que
estes algoritmos, ao criarem horários sincronizados para um conjunto de nós, que não será definido automaticamente pela plataforma, mas sim pelos agentes de decisão, poderão avaliar a qualidade destes horários do ponto de vista dos indicadores diretamente nesta plataforma e, portanto, auxiliar esta tomada de decisão. Em conjunto com outras fontes de dados, como foi aqui exemplificado pelo José Simão, no que toca à questão não só dos fluxos de passageiros, mas também a sua contagem, que são outras fontes de dados que durante os próximos meses serão também aqui integradas a esta plataforma, portanto, não, passa a ser uma ferramenta que permite avaliar não apenas a qualidade dos horários que foram criados, mas também uma própria ferramenta para perceber e estudar aquilo que se passa de facto no campo. E em termos de próximos passos, uma outra preocupação deste trabalho é testar a ferramenta com utilizadores de domínio. Portanto, o objetivo principal é verificar se a plataforma atende de facto os utilizadores de domínio e, naturalmente, também aqui identificar novos casos de uso e também identificar novos KPIs para implementação. Portanto, isto encapsula aquilo que é a nossa proposta no âmbito deste projeto, que ainda se encontra naturalmente em desenvolvimento, e com isto eu diria que damos por concluída esta sessão, agradecendo desde já os restantes colegas, co-promotores deste projeto, aos que cá estiveram também presentes, a verificar aqui os nossos avanços nesta vertente, e também a equipa de comunicação da Agenda ATE. E agora deixo o espaço aberto a eventuais perguntas que possam existir, dúvidas, sugestões ou qualquer outra intervenção que considerem pertinentes. Portanto, o nosso muito obrigado desde já. Se quiser tentar tirar a partilha, acho que já não está a partilhar, penso eu. Está, portanto... Carla, penso que agora deixamos aqui em aberto se... Sim. Rui, força. Rui. Olá, viva, boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, parabéns pelo trabalho neste projeto. Só queria perguntar uma coisa, que era, a ideia será fazerem aquelas simulações com os horários e depois alimentarem ou realimentarem novamente com a aplicação que cria os horários e depois, tendo a operação, tentar fazer alguma aprendizagem para voltar a realimentar e otimizar todos esses transbordos, correto? É uma possibilidade, porque de facto este processo da sincronização, e aqui talvez a Joana e o João até respondam melhor do que eu, é um processo que também depende muito da verificação empírica daquilo que acontece. Não é? Portanto, Joana, João, não... Portanto, quando estamos a falar da criação dos horários na fase do planeamento, depois é necessário que as restantes tarefas do planeamento sejam executadas, não é? A geração dos horários dos motoristas, dos veículos até ao fim, e às vezes há um processo retroativo quando se verifica alguma incompatibilidade, depois é necessário voltar atrás, e nesse sentido realmente essa geração de horários, assim, quase como um ciclo, não é? Até chegar a um horário que satisfaz, pode ser muito interessante. Portanto, isso na perspectiva do planeamento. Também há a possibilidade de se fazer mais do que um destes problemas em simultâneo, mas neste momento estamos mais focados na criação dos horários, mas poderia também incluir os restantes, portanto, a alocação dos motoristas e dos veículos também poderia ser feito, portanto, a criação dos horários das viagens em simultâneo com mais problemas. Eu não estava, desculpa interromper-te, Joana, eu não estava bem a falar, não estava a entrar na dimensão dos condutores, estava apenas a entrar na dimensão de, ok, eu gerei um conjunto de horários, vou validar aqueles horários de acordo com um conjunto de requisitos relativamente a transbordos e posso refazer esses horários para os otimizar, mas a minha ideia era até depois, em modo de operação, metendo isso num fleet management, validar esses transbordos e conseguir perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, para voltar a realimentar, para voltar a otimizar, pronto. Tentar criar aqui um ciclo que, teoricamente, vá melhorar e otimizar cada vez mais em função de um conjunto de requisitos esses transbordos e que também permita, de certa maneira,
no futuro, por exemplo, ter cenários de operação ou em caso de perturbações muito graves, se calhar eu desligar alguns daqueles requisitos, porque o meu problema não vai ser os transbordos, o meu problema é ter veículos na rua para responder, coisas desse tipo. Pronto, a pergunta era mais nesse sentido. Eu penso que sim, que é uma possibilidade, mas neste momento estamos em desenvolvimento, portanto, Sim, sim, claro, penso que neste claro, momento eu essa percebo isso. essa Eu percebo interligação isso, acho que uma coisa de cada ainda não vez. estaria funcional, mas sim, penso Claro. que seria muito, muito interessante, sim. Ok, E temos obrigado. tido, do ponto de vista da interface, o cuidado de garantir que, naturalmente, a interface seja amigável e simples, mas ao mesmo tempo que permita visualizar as diferentes fontes de dados seguindo uma lógica de um sistema de informação geográfica. Portanto, porque já é digamos, um standard de interação que as pessoas já estão bastante familiarizadas, Claro, em claro. particular no setor dos transportes. Portanto, sim, Rui, de facto, é um caso de uso potencialmente bastante interessante para esta ferramenta a longo prazo, sem dúvida. Ok, obrigado. Obrigado a nós. Não sei se haverá mais alguma intervenção, alguma questão. Não, Tiago, aparentemente não. Acho que podemos dar a sessão por encerrada, se não houver mais nenhuma questão. Pronto, queria só dar nota, mais uma vez, tal como disse o Tiago no início, nós depois vamos disponibilizar este webinar no canal do YouTube da ATE, se quiserem rever alguma parte ou isso, está bem? Só para dar nota disso. Pronto, da nossa parte está concluído, um bom trabalho. Obrigado a toda a todos. equipa que desenvolveu este projeto, que está a desenvolver este projeto, e portanto, da nossa parte está concluído. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada então. Novamente. Obrigada, uma boa tarde. Obrigada, Continuação boa de tarde, uma bom boa trabalho. semana a todos. Tá. Obrigado. 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 Bom trabalho. Boa tarde.